Para quem não está ambientado com esse nosso trabalho, a nossa atividade é a tentativa de reunir num único estudo 3 obras magníficas. Uma delas, a mais antiga das 3 que a gente tem para trabalhar, é uma obra chamada Depois da Morte, de Leon Denis. Esta aqui. Depois da Morte, de Leon Denis, que foi uma obra escrita em 1800. Jorge, Jorge, eu vou deixar você em evidência para você mostrar melhor ali a capa do livro para as pessoas que estão aqui na live pela primeira vez e de repente já identificar, fica mais fácil, tá? Eu só vou sair aqui da... Mas a única versão que eu tenho em casa é em Esperanto, mas eu vou mostrar mesmo assim. Mostra Eu aí. não tenho em português. É este livro. Depois da Morte, Desenvolvimento da Doutrina dos Espíritos. Então, esse livro de Leon Denis, Após a Morte, é uma obra que ele escreveu em 1897, é uma obra que ele fez com 31 anos de idade, ele era um menino quando fez isso. E é uma obra magnífica, porque eu estou hoje considerando que seria a obra que eu daria para uma pessoa que quer conhecer doutrina espírita. Porque esse livro, Depois da Morte, é um livro que Leon Denis navega pelas várias culturas antigas, mostrando a doutrina secreta expressa na Índia, na China, entre os celtas, entre os romanos, os gregos, e ele vai navegando pelas diversas culturas mostrando esse pensamento. Então ele vai caminhando nessa obra a história do pensamento religioso, mostrando como que os princípios espíritas sempre estiveram presentes na nossa cultura desde épocas bem mais recuadas do que hoje. Essa obra ela começa com esse tipo de discussão e depois ela envereda pela doutrina espírita, aonde Leon Denis vai mostrar um pouco dos aspectos históricos daquele período das mesas girantes, mostrando um pouco do surgimento do espiritismo, alguma parte mais fenomênica, e rapidamente ele passa para o aspecto filosófico da doutrina espírita, mergulhando nas questões das consequências morais do conhecimento espírita. Então, essa é a primeira obra que a gente tem para trabalhar. Uma segunda obra que a gente tem e que a gente também está trabalhando aqui chama-se Afinal, Quem Somos? Que é esta outra obra aqui, ó. Afinal, Quem Somos? O autor é Pedro Granja, um companheiro espírita que fez um trabalho muito bom, a obra é de 1948. A obra é uma obra interessantíssima que fala sobre, fundamentalmente, as mesmas coisas que a obra do Leon Denis. Ela também vai tratar sobre os aspectos da história do pensamento religioso. Existem alguns livros que são extremamente parecidos, que a gente tem a sensação de que o Pedro Granja copiou do Leon Denis, porque tem parágrafos inteiros que são do outro, e alguns capítulos que só tem mesmo na obra do Pedro Granja, mas é a mesma ideia, ir caminhando, mostrando os pensamentos nas antigas doutrinas e no agora. A diferença é que no trabalho do Leon Denis, ele chama esse conhecimento universal de doutrina secreta, que é um termo que não vai aparecer na obra do Pedro Granja. O Pedro Granja não trata esse conteúdo com esse nome, não tem. Ele não chama de doutrina secreta, ele vai mostrando as várias doutrinas. E essa obra do Pedro Granja, ela vai fazer uma guinada muito forte quando ela chegar no Espiritismo. Por quê? Porque ela vem caminhando, passa pelo cristianismo, fala das várias fases do cristianismo. Quando chega no Espiritismo, ela não se detém
apenas nas discussões, como acontece com Leon Denis, de passar pelo fenômeno do surgimento do espiritismo e seguir para as consequências morais. Não. O livro do Pedro Granja, este segundo que eu mostrei, chamado Afinal, Quem Somos, já é um livro que está muito interessado em apresentar para nós uma outra ideia: os experimentos científicos de materialização. Meu Deus do céu! É extremamente robusto o conteúdo deste livro, reunindo as experiências de materialização diversas. Os vários médios, os vários experimentos, os cientistas, o que eles pesquisaram, o que cada um descobriu, o pensamento de cada um deles. Olha, é uma infinidade de informações extremamente preciosas sobre esse fenômeno. Quem gosta de fenômeno, materialização e mediunidade, comprovação científica, vai se agradar muito da leitura do Pedro Granja, porque esse é o foco dele, apresentar especificamente as características do espiritismo, especificamente, ou do movimento espírita, no início do século XX e até no século XIX, os experimentos que foram feitos por vários pesquisadores. Ele tem um capítulo 14 da obra, em que ele reúne a opinião de 82 sábios, só cientistas, pessoas que a gente lê nas nossas literatura de outras ciências e que também pesquisaram o fenômeno espírita. Vários homens que não estão vinculados ao pensamento espírita, mas que, evidentemente, em função do tempo que viveram, tiveram as suas opiniões sobre o fenômeno espiritual. E são incontáveis, né? Não são incontáveis, são 82. São bastante numerosos os casos que aparecem nessa obra. E, por exemplo, nós temos o pensamento de Tomás Alva Edison e de vários outros pensadores que também apresentaram suas opiniões sobre a questão do fenômeno espírita. Tá? Então, o que a gente vai encontrar nessa obra? Toda uma discussão vai para o aspecto filosófico. Leon Denis não vai para o aspecto filosófico. Ele fica unicamente na historicidade do fenômeno espírita e depois, quando chega no fenômeno espírita, um mergulho profundo nas várias experimentações mediúnicas que aconteceram até a publicação do livro em 1948. A terceira obra que a gente está junto estudando é uma obra chamada O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, uma obra publicada em 1966. É a mais recente de todas elas, feita por Herculano Pires. É uma obra que surgiu de uma espécie de curso que ele deu para uma juventude espírita, para você ver como é que são as coisas. Ele foi chamado para fazer um conjunto de palestras na juventude espírita em São Paulo. Ele então reuniu, fez uma espécie de apostila e foi apresentando, só que o conteúdo é muito bom, é muito profundo. E ele então resolveu pegar a apostila e transformar em livro. Tempos mais tarde, quando o movimento espírita decidiu apontar quais seriam as 10 melhores obras do século XX, a obra do Herculano Pires apareceu entre essas 10. Sim. A primeira obra apresentada como mais importante é Nosso Lar, de Chico Xavier. A segunda, tida como mais importante, Paulo e Estevão, também Emmanuel, né? A primeira seria Nosso Lar, de André Luiz, por Chico Xavier. A segunda também seria da Lavra, de Chico Xavier. A terceira, Parnaso de Além Túmulo, também oriunda da mediunidade de Chico Xavier. A quarta obra, que seria tida como a quarta obra mais importante do século XX, O Problema do Ser, do Destino, que é publicado de Leon Denis. O nome do livro é O Problema do Ser e do Destino. Não é o problema do ser e do destino da dor.
A obra, quando foi lançada com esse título: O Problema do Ser e do Destino. Porque ela tem 3 partes, né? Uma parte é o problema do ser, a segunda parte é o problema do destino, e a última, a terceira parte, são as 8 virtudes, né? As 8 potências da alma. Não tinha da dor. E durante muitas edições, o livro foi publicado assim, O Problema do Ser e do Destino. Somente já próximo da desencarnação do Leon Denis é que ele resolveu dar uma mexida no título e passou a chamar-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas o título original mesmo era O Problema do Ser e do Destino. Essa seria a nossa 4ª obra. A 5ª obra mais importante é essa, O Espírito e o Tempo, apresentado por Herculano Pires. A 6ª obra mais importante... a 5ª obra mais importante, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. A 6ª obra mais importante é A Caminho da Luz, de Emmanuel. A 7ª é esta, que seria O Espírito e o Tempo. A 8ª obra mais importante teria sido Há 2000 anos, de Emmanuel. A 9ª obra mais importante seria Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. E a última das 10 seria Missionários da Luz, de André Luiz também. Então, das 10 obras, 7 são do Chico, 1 de Ivone, 1 de Leon Denis e 1 de Herculano Pires. E aí nós resolvemos tomar essa obra do Herculano Pires para também ajudar na nossa formação. Essa obra do Herculano Pires, ela tem uma proposta muito mais filosófica. Ela é muito mais voltada para uma leitura crítica e antropológica da sociedade. E ele faz também uma viagem pelo tempo. Só que a viagem que o Herculano faz é diferente dos outros 2. Porque os outros 2, o que fazem? Eles pegam o fenômeno das crenças espirituais, o que acreditavam os hindus, o que acreditava Krishna, o que pregava Buda. Então ele pega as pregações, né, e vai conectando. É isso que Leon Denis faz e é isso que o Pedro Granja faz. Herculano não é isso. Ele faz um estudo da mediunidade no tempo. A mediunidade estudada. Mediunidade na época antiga, depois passando pelos vários paus, só a manifestação mediúnica, não as crenças religiosas. A mediunidade, só a mediunidade, mas não as crenças religiosas. Então, por isso que a gente trançou as 3 obras para fazer um estudo histórico da mediunidade e das crenças religiosas para a formação do nosso entendimento sobre as coisas. Depois disso, num próximo bloco de conteúdo, ele ingressa nas discussões sobre o movimento espírita. Nós estamos exatamente nesse momento da obra. E depois ele mergulha numa filosofia fantástica sobre doutrina espírita. Muitas discussões dos conceitos espíritas e da filosofia espírita. Então ele não avança para os fenômenos mediúnicos. E o que a gente deseja nesse nosso trabalho é exatamente essa construção de como é que esses pensamentos se articulam para a formação do conhecimento que a gente tem. Então é isso que nós estudamos aqui. E hoje, particularmente, a gente vai avançar, primeiramente, dentro da obra 3ª, que é O Espírito e o Tempo, num capítulo que está contido na 2ª parte da obra. Ele é o 3º capítulo, capítulo número 3, capítulo 3, da 2ª parte do livro O Espírito e o Tempo. O nome deste capítulo de hoje chama-se A Invasão Espiritual Organizada. A proposta do capítulo de Herculano, A Invasão Espiritual Organizada, é mostrar como houve, numa janela de tempo estreita, a chegada de vários fenômenos espirituais muito intensos, fazendo com que a humanidade desse uma guinada nas suas crenças a partir da manifestação desses múltiplos médiuns e pesquisadores que surgiram nesse período da nossa história, nessa questão aí relativa à invasão organizada. Então, o que nós temos de leitura sobre isso?
ele vai apresentando, logo no começo dessa discussão, uma revisão dos capítulos anteriores, em que ele fala que, ao longo da história, a mediunidade passou por alguns horizontes, por algumas formas de manifestação que foram se tornando cada vez mais complexas à medida que a sociedade e a civilização foi se modernizando. Então, ele vai começando a falar que, ao longo do tempo, não só aconteceu uma complexidade maior da mediunidade, como também ela foi ficando mais formal. No começo, ela não tinha nenhum tipo de vinculação com nenhuma estrutura de formalidade. E ele até traz isso quando ele comenta para a gente esse fenômeno da mediunidade, numa coisa que ele chama de os horizontes. O que são os horizontes para Herculano? São as etapas, os períodos da história, olhando pela ótica da mediunidade em si. Então ele vai apresentar para nós, e ele já comentou sobre isso nos capítulos anteriores, falando sobre o período primeiro, que é o chamado horizonte primitivo. O que vem a ser o horizonte primitivo? O horizonte primitivo é o período fundamentalmente pré-histórico, em que as civilizações ainda não estavam formadas, e desse período de muita ignorância, de muito desconhecimento das coisas, ainda de muito despreparo até da linguagem, muito rudimentar, o homem recém-saído da pré-história, ou ainda vivendo o período do Neolítico, ele vive as primeiras experiências espirituais, as primeiras manifestações mediúnicas, os primeiros fenômenos mediúnicos surgem exatamente com o surgimento do homem. E o Herculano chama isso de horizonte primitivo. O horizonte primitivo seria o período do surgimento do homem na Terra e as manifestações, ainda que grosseiras, de mediunidade, mas que eram, na verdade, a maneira mais efetiva para que o mundo espiritual entrasse em contato com o mundo corporal. Esse é o primeiro. Aí ele diz que depois desse veio um segundo horizonte, que ele chama de horizonte agrícola. O horizonte agrícola é quando a gente sai da condição de nômade, que nós éramos, descobrimos a agricultura e nos sedimentamos num determinado local, onde a gente vai cultivar a agricultura. É o surgimento das primeiras civilizações, antigas como sejam, mas civilizações marcadas por um início de desenvolvimento das questões relacionadas com a religiosidade. E como a gente tem um território, tem uma presença num determinado local, essa sociedade está um pouquinho mais organizada, então ela tem uma maneira de lidar com a mediunidade, que é o culto aos ancestrais. Daí que, nesse horizonte agrícola, o foco são os totens, porque os totens, para quem não sabe, cada animal do totem é uma geração dentro de uma mesma família. Então, os totens vão crescendo à medida que uma nova geração surge, aí você vai colocando em cima. Os que estão lá em cima são as últimas gerações, os embaixo são as gerações mais antigas. Então, no horizonte agrícola, a mediunidade se desenvolve, ocorre um culto aos ancestrais, uma reverência aos nossos antepassados, e as várias culturas se organizam em torno dessa expressão mediúnica. Aí diz Herculano, na sequência do texto dele, que nós iríamos depois passar por um terceiro estágio, que ele chama de horizonte civilizado. O que vem a ser o horizonte civilizado? Seria o momento em que a civilização realmente se estruturou. A Maria Regina está falando assim, no horizonte primitivo estávamos por lá iniciando nossa viagem num tempo. Sim, é a história de nós próprios, Maria Regina. É a história de nós próprios. Então, no horizonte primitivo, sim, nós estávamos lá. Talvez nós estivéssemos como habitantes da Terra e talvez estivéssemos como aqueles migrados que chegaram no planeta, vindo de outros orbes,
para se misturar à população terrena e impulsionar o progresso intelectual. Talvez estivéssemos também entre esses, o que não é nenhum mérito, mas sim um demérito, porque a gente ainda está por aqui depois de tantos milênios, como se nós tivéssemos perdido a chave de retorno para o nosso lar e para o convívio dos nossos amados que, de alguma forma, perderam essa conexão conosco na medida em que nós nos enraizamos neste planeta e perdemos a chance mais efetiva de retornar. Então, primeiro, Maria Regina, o horizonte primitivo, depois o horizonte agrícola, aí vem o terceiro, que é o horizonte civilizado. O horizonte civilizado, dito pelo Herculano Pires, é o horizonte no qual a civilização de fato se organiza. O mundo se estrutura de uma maneira bem mais bem mais alicerçado, e há uma compreensão de cidade, de estado, de deuses locais. Isso tudo está iniciado nesse horizonte civilizado, aonde nós vamos ter de maneira muito clara esse processo de estruturação daquilo que... Lembra quando a gente fala de Troia, os deuses de Troia, os deuses de Atenas, os deuses de Esparta? Esse é o período do chamado horizonte civilizado, aonde já não são mais as reverências aos nossos ancestrais, mas já existe um sentido de pertencimento e uma hierarquização das divindades. Esse é o horizonte em que as civilizações se organizam, e a gente percebe isso, por exemplo, na sociedade egípcia, onde nós tínhamos aquele panteão com vários deuses por ali. O quarto estágio, segundo aquilo que o Herculano coloca, é o momento da estruturação complexa da religião, com o chamado horizonte oracular. É quando os oráculos, os profetas, todos esses que eram representantes da comunicação dos homens se estabelecem, a religião se estrutura de uma maneira muito mais sólida, a mediunidade ela é guindada a uma condição de superioridade. Os que são médiuns, os que são oráculos, as sibilas, as pitonisas, elas possuem os profetas, possuem uma distinção em relação à sociedade e são vistos como seres superiores, como sendo quase que representações da divindade entre os homens, e cria-se uma casta em torno daqueles que são médiuns, como se eles constituíssem um grupamento específico de seres com essas condições espirituais diferenciadas. E a Maria Regina traz aqui uma contribuição dizendo que já tive tanta certeza de fazer parte dos migrados, porém hoje tenho minhas dúvidas. Não, pode ter certeza sim, Regina. Por quê? Porque quando você olha no universo daqueles que habitam o planeta Terra hoje, existe uma quantidade enorme de pessoas em consciência de sono, desinteressado das coisas espirituais, vivendo só do pescoço para baixo, tendo total desinteresse pelas coisas do espírito, mergulhado nos vícios, no erro, nas questões da matéria, sem nenhum interesse que não seja somente os prazeres do mundo. Esses espíritos que estão alheios a tudo que é espiritual, alheios ao seu próprio crescimento, que não estão nem aí para o amanhã, para a imortalidade. Não estou me referindo a espíritas, não. Mas em todas as doutrinas, ou até entre os ateus, aqueles que se questionam de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, essas pessoas que se indagam sobre a vida, que questionam sobre o existir, que procuram um ideal superior para a existência, podem pertencer à grande massa da sociedade. Os nossos interesses de estarmos, por exemplo, numa terça-feira à noite, 10 horas da noite, ligado numa live para discutir esses assuntos tão filosóficos, já nos distingue.
Mas isso não é para nós nenhum mérito dizer assim, ah, nossa, eu sou um espírito migrado. É demérito, porque é sinal de que nós não soubemos aproveitar as oportunidades que nos foram oferecidas, que nós ainda estamos patinando, estamos como que marcando o passo no nosso processo evolutivo, porque as oportunidades têm surgido e a gente não tem sabido aproveitá-las. Então aí, na sequência dessas discussões, em que ele chega nesse horizonte quarto, que é um horizonte já do formalismo religioso, e aí abraça toda a história do cristianismo e essa hierarquização religiosa que o cristianismo teve, toda a construção do movimento cristão, das igrejas, das várias expressões que o cristianismo apresentou no período da Idade Média e da Idade Moderna. Então, tudo isso pertence a esse quarto horizonte, aí mais o horizonte oracular, da divinização, da complexidade da religião, dos templos faustosos, das hierarquias, dos rituais, dos paramentos, dessa excelsa riqueza, dessa pompa que se vestiu a religião. Tudo constitui, segundo Herculano, um quarto estágio. Aí vem o quinto. Qual é o quinto? O quinto estágio para Herculano é a chegada da doutrina espírita, que, segundo ele, é o rompimento com os formalismos religiosos. E faz até muito sentido na medida em que a doutrina espírita ela vem questionar de maneira muito frontal as estruturas rígidas religiosas que foram erigidas pela sociedade no Ocidente para tentar vestir o cristianismo de riqueza para dar a ele importância. O Espiritismo, então, vem e despe o cristianismo dessas estruturas hierarquizadas, essas estruturas ritualísticas, sacerdotais, para retornar à essência do cristianismo como sendo esse movimento de libertação da criatura. E aqui, nesse sentido, a gente observa uma proximidade muito grande do pensamento espírita com relação ao pensamento de Orígenes. Orígenes foi um grande cristão do século II que tinha um pensamento cristão muito parecido com o espiritismo. O que Orígenes pensava? Orígenes dizia o seguinte, que ele, antes de ser cristão, ele tinha tido muito conhecimento da escola grega, do pensamento grego, que falava de reencarnação, de evolução, de transformação moral, de libertação das nossas imperfeições para alcançar a felicidade e tal. Todas essas coisas que a gente bem conhece do espiritismo. Quando ele topa com a doutrina cristã, ele diz, gente, a doutrina de Jesus é exatamente a receita para a libertação do espírito. Então, qual era a proposta de Orígenes? Que nós precisávamos de uma transformação moral para alcançarmos a nossa felicidade espiritual. E que a receita para essa libertação estava nos conteúdos que Jesus oferecia. Do amor, do perdão, do desprendimento dos bens terrenos, dessa busca de uma vida mais limpa, do desenvolvimento do amor ao próximo, da caridade. Ele disse, gente, esta receita que Jesus oferece é a receita ideal para a libertação do espírito do seu processo de sofrimento. Eis aqui como se fosse uma espécie de modelo e guia para a humanidade, para a nossa libertação. Esse era o pensamento de Orígenes, que é bem próximo do pensamento espírita. Mas a doutrina de Orígenes ela foi muito perseguida porque ela tirava de Jesus a ideia de que ele era um salvador. Porque a doutrina de Orígenes era a seguinte, não, Jesus não é um salvador. Eu é que me salvo. Ele me dá a receita e eu tenho que seguir a receita para que eu me salve. Se eu seguir a receita, eu me liberto do ciclo das reencarnações e me torno uma alma feliz. Mas se eu não fizer isso, eu fico preso nesse mecanismo de vinda das várias existências. Eu penso, não,
Jesus é o Salvador. Encontrou com ele, pá, quebra tudo e você está salvo. Então, não dava a doutrina de Orígenes, ela colidia com essa doutrina dominante. Ele foi perseguido, seus seguidores foram perseguidos, e durante os primeiros séculos do cristianismo, a doutrina de Orígenes vinha, era perseguida, sumia. Ela vinha, perseguida, sumia. Houve nos primeiros séculos muitas ondas reencarnacionistas dentro do cristianismo, apoiadas no pensamento de Orígenes. Mas ela acabou não vingando e acabou sendo vitoriosa a doutrina salvacionista. Jesus é o Salvador que se aproxima e pá, liberta a criatura humana de todos os sofrimentos. Então, quando a doutrina espírita comparece, ela faz exatamente um retorno ao pensamento de Orígenes, quando ela vem sugerir para nós que não existem essas fórmulas, que não é preciso essas estruturas pesadas e que Jesus não seria o salvador da criatura, mas eu seria o salvador de mim mesmo. Esta é uma coisa muito importante para que a gente tenha contato no entendimento do que seja a doutrina espírita. E é aí que entra uma coisa muito interessante, porque nós todos temos muito aquela preocupação de encaixar o espiritismo dentro daquela visão que está posta de que o espiritismo é o consolador prometido. Acho que muitas pessoas já tiveram a oportunidade de discutir este assunto, apresentando o espiritismo como o consolador prometido. E o que pensa Kardec sobre isso? Qual é a visão que o Livro dos Espíritos nos oferece sobre esta leitura? E aqui é importante a gente parar um pouco essa discussão do livro do Herculano para dar uma visitada no conteúdo apresentado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vocês podem pegar aí, no livro de vocês, no item 222 da obra. Sim, eu não disse pergunta, eu falei item, porque não é uma pergunta. O item 222 é um item, não é pergunta, é uma dissertação. Eu vou ler aqui só o comecinho deste texto. Primeiro parágrafo, vocês podem acompanhar aí. Número 222, diz Kardec. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Ponto. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Por constituir uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos em provar que se encontram sinais dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi autor do sistema da metempsicose. Ele acolheu dos filósofos indianos e dos egípcios, onde isso existia desde tempos imemoriais. E segue o texto mostrando que as verdades espíritas existiam de todo o tempo. Então, Kardec chama aqui, o espiritismo existe de toda a antiguidade, num conceito um pouco distinto daquele que a gente tem. Quem está dizendo que o espiritismo existe desde a antiguidade não é o espiritismo conteúdo da obra de Allan Kardec. Ele está chamando de espiritismo as verdades espíritas. Então, se no lugar de espiritismo eu tirar e escrever verdades espíritas, fica: as verdades espíritas existem desde toda a antiguidade. Sim, é verdade. Quando foi que a humanidade não soube da reencarnação? Quando foi que a humanidade não soube da imortalidade da alma? Então, o texto aqui, onde Kardec está escrevendo a palavra espiritismo, ele está querendo representar o conteúdo que o espiritismo tem e não a doutrina quadradinha criada por ele, Allan Kardec. Reforçando isso que eu estou dizendo, eu vou ler o segundo trecho do Livro dos Espíritos. Agora, lá na conclusão, lá no final dele, na conclusão, no item número 6,
item 6 da conclusão, aqui, ó. Conclusão, item 6. Aqui nós encontramos a seguinte informação. Seria formar uma ideia muito falsa do espiritismo quem julgasse que ele aure suas forças na prática das manifestações materiais, mediúnicas, e que, impedindo-se tais manifestações mediúnicas, é possível minar-lhe a base, ou seja, o espiritismo é só mediunidade. E ele diz, não, sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Ponto. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, doutrina secreta, que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Doutrina secreta era oculta do vulgo. Hoje, ele não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, nada há nele de místico, nada há de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Novamente, ele está dizendo que o Espiritismo era estudado na antiguidade sob o nome de doutrina secreta. Mas como assim o Espiritismo? O Espiritismo não surgiu em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos? Sim, mas as verdades espíritas e não o espiritismo, como doutrina de Allan Kardec, existe desde a mais remota antiguidade. Esses conceitos que organizam-se como sendo a doutrina espírita era, na verdade, estudado desde o princípio dos tempos. Então, ele desde o primeiro, do início da antiguidade, era estudado. Esse mesmo texto que a gente está vendo, se eu saltar um parágrafo e for para o parágrafo 3º, olha o que diz aqui. Parágrafo 3º do item 6 da conclusão. O Espiritismo não é obra de um homem. Não é obra de um homem. Ninguém pode dizer que é seu criador. Não, mas ninguém pode dizer que é criador do Espiritismo. Pois ele é tão antigo quanto a criação. Como assim tão antigo como a criação? Ele não foi concebido em 1857, então ele não está falando da doutrina espírita como nós conhecemos. Ele está falando dos princípios espíritas. E aí, continua o texto dizendo: ninguém pode dizer seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica. E aí, com mais autoridade do que as outras, pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe no espiritismo. Então ele está dizendo que o espiritismo está em todas as religiões. Então não é o espiritismo. São as verdades espíritas, as aparições, a mediunidade, os fenômenos espirituais, eles estão em todas as doutrinas. Então, quando se diz que o espiritismo é o consolador prometido, não é a doutrina intrínseca, estrito sensu de Kardec, mas são as verdades espíritas. Me digam se não é consolador saber que tem vida após a morte. Se não é extraordinário saber que um filho que se suicidou tem perspectiva de melhoria e de se renovar espiritualmente. Então, isso tudo é muito importante para que a gente redefina o sentido do que é o Consolador prometido. Consolador prometido não é o espiritismo, são as verdades espíritas, porque são elas que consolam. Não é o livro. Eu não posso ter a crença de dizer assim, é o espiritismo que vai ser a crença que vai dominar o mundo. Mas não, espiritismo não. Mas as verdades espíritas vão, não tem como. Por quê? Porque as verdades espíritas estão na lei da natureza, gente. A verdade espírita não é na lei da natureza. Ou a imortalidade da alma pertence ao espiritismo? Ela não pertence. Quem estudar, quem pesquisar, quem investigar sobre a questão da vida após a morte vai deparar com a imortalidade. Ela é da lei natural. Reencarnação não pertence ao espiritismo, não. Não pertence. Você fala desde os Vedas que você é falado. Então, não pertence. O que pertence, na verdade, ao espiritismo é a forma como ele foi concebido,
que é a universalidade dos ensinos dos Espíritos, o que faz do Espiritismo uma doutrina extraordinária, porque ela não vem de um guru. Eu não estou falando mal de outras doutrinas, não. Mas nós temos muitas doutrinas reencarnacionistas que falam de vida no mundo espiritual, que falam da lei de causa e efeito, que foram concebidas por um único médium. Um único revelador, inspirado, veio e disse: não, as coisas não são assim, porque eu, como médium, estou vendo o mundo se processa dessa forma. Então, pode, por conta disso, a gente se enganar, porque a gente acha que viu uma coisa e aquilo não sei exatamente como a gente viu. Se agarrar em um médium é perigoso. Então, qual é a grande vantagem do Espiritismo? A universalidade dos ensinos dos Espíritos. Uma mesma verdade, dita em vários grupos, por vários médios, em vários países, vários lugares, apontam na mesma direção, então a gente põe isso no corpo da doutrina. Não é pensamento de um, é o pensamento de um coletivo de médiuns. Então isso dá ao Espiritismo muito mais autoridade, dá muito mais condição de que ele, de fato, represente o pensamento da espiritualidade. Este é o Consolador prometido. Se alguém se aproxima da reencarnação, da mediunidade, do mundo espiritual, da comunicabilidade dos espíritos, e se consola através disso, está consolado. O Consolador prometido é saber que existe reencarnação, imortalidade, felicidade, que ninguém está perdido, que Deus nos ama, que caminhamos para uma condição espiritual superior. É isso que é consolador. É isso que é consolador. A gente tem que se despir desse ufanismo de achar que, não, o Espiritismo, o Espiritismo vai dominar o mundo. Não, o Espiritismo não vai dominar o mundo necessariamente, mas as verdades que ele tem, isso aí vai se tornar universal. Como que não vai se tornar universal? Como que a gente não vai caminhar para entender a reencarnação? Não tem como, porque está na lei da natureza. E é isso que nos consola. A mensagem que veio como Consolador prometido não é necessariamente, estrito sensu, o Espiritismo em si. Mas eu poderia dar aqui várias doutrinas que têm princípios assemelhados ao Espiritismo. Não são iguais, porque pela universalidade dos ensinos dos Espíritos, a gente tem algumas particularidades, principalmente em nos despirmos de rituais e coisas desse tipo. Então, por exemplo, eu posso encontrar essas mesmas verdades consoladoras no pensamento do Krishna, no pensamento de Buda, na Cabala judaica, estudando os Vedas, estudando no círculo esotérico da comunhão do pensamento, estudando na Ordem Rosa Cruz, estudando na maçonaria, fazendo estudos na Seichonoye, na Igreja Messiânica, nos cultos afro. Eu vou encontrar todos esses lugares, reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, vou encontrar. É isso que é a doutrina consoladora. É isso que consola. Este é o Consolador prometido. Madame Blavatsky, com a sua teosofia, Leadbeater. Meu Deus, eu tenho uma série de Nichiren Daishonin, eu tenho uma série de reveladores, Masaharu Taniguchi, meu pai do céu, muitos não são espíritas, mas eles estão com propostas muito assemelhadas daquilo, e os detalhes, eles são menos importantes do que a essência. A essência consoladora é saber: o seu filho que se suicidou não está perdido. O amor da sua vida que partiu voltará para conviver com você. Os erros que você tem, você terá tempo para se liberar. As culpas que você carrega, Deus lhe dará o tempo para se libertar delas. O ódio que você nutre por alguém atrairá seus inimigos para dentro do seu lar. É isso que interessa. Se isso foi dito pela boca de Krishna, de Buda, se foi num culto afro, se foi da doutrina espírita, bom. Mas a essência é o entendimento de que a verdade não tem fronteiras. Então, quando nós chegamos nesse período da quinta etapa, o Consolador prometido chega ao planeta. O grande representante, sim, desse Consolador prometido, a doutrina espírita é um excelente representante. Mas ele representa um universo muito pequenininho de pessoas no planeta, muito pequeno.
No Brasil, que é onde ele tem maior expressão, ele está próximo de 2%, segundo o censo. Claro que isso são os que se dizem espíritas, os que falaram no censo que são espíritas. Mas se você for perguntar quem acredita nas verdades espíritas, o número é muito maior, embora as pessoas não se declarem espíritas. Fazendo com que a gente possa dizer que o movimento espírita ele caminha, sim, mas as verdades espíritas galopam. Olha a novela que está passando, se ela não é um sinal de que a sociedade aceita bem as ideias da imortalidade. Nunca haveria uma reapresentação de uma novela que não tivesse audiência, né? Não faz sentido? Então, na verdade, embora as pessoas não se declarem espíritas, elas não digam que são espíritas, isso não significa que elas não tenham crença de alguns princípios que o espiritismo tem. O grande problema é que nós, dentro da doutrina espírita, não temos sacerdotes. Então, as pessoas só se sentem espíritas se estiverem trabalhando. Quem não está trabalhando, não sou espírita, eu só vou lá, mas como eu não tenho nenhuma tarefa, eu não me sinto pertencente. Eu sou alguém debruçado numa janela que assiste a algo. Então, você tem uma pessoa que assiste palestra há anos na casa espírita, há anos de casa espírita, mas nunca fez nada, nunca tem nenhuma atividade. Então, ela não se sente pertencente. Ela diz, não, eu não sou espírita. Isso, trata-se da mensagem que consola mesmo que não seja. Isso é o mais importante, é que console as pessoas. O importante é consolar, é tirar as pessoas desse sofrimento que a humanidade hoje atravessa em função do desconhecimento espiritual. E é isso que é a chave mais importante do nosso desenvolvimento. Então, os espíritas, eles estão muito vinculados a trabalho na casa espírita. Quando a pessoa não exerce nenhuma atividade, ela não se sente pertencente ao grupo, ela acha que ela é um frequentador assíduo, mas ela não se declara espírita. Então, eu posso até dizer, de repente, que o número de pessoas que se declara espírita é, na verdade, o número de trabalhadores espíritas, o número de pessoas que trabalham no movimento espírita e que se reconhecem como tais. Mas muita gente que vai não se reconhece como espírita. Resultado, nós precisamos, dentro dessa leitura que o Herculano Pires nos oferece, ter a possibilidade de enxergar que quando o Espiritismo é apresentado como o Consolador Prometido, não é exatamente o Espiritismo, como nesses outros textos, não é o Espiritismo, mas são as verdades espíritas que são o grande Consolador, né? O Espírito de verdade que vai oferecer à humanidade a condição de transformação. E isso, Herculano Pires vai trabalhando e dizendo que o grande trunfo do Espiritismo com relação às crenças anteriores é que o Espiritismo vai oferecer de verdade para nós uma grande mudança. Por quê? Porque ele volta lá atrás, fazendo com que a mediunidade seja vista como um fenômeno natural. Retira da mediunidade esse aspecto assim mais rígido, mais hierarquizado que tem. A Mauricélia Herácio, minha vizinha, por sinal, diz que todos podem fazer parte. É verdade, Mauricélia, todos podem fazer parte. Mas é muito difícil que as pessoas nos aceitem como trabalhador. O movimento espírita, ele é muito desconfiado. Como nós estamos do lado de dentro do movimento, a gente acha que a gente está carente, precisando de gente. Mas quem está do lado de fora diz, vocês estão muito fechados. Vocês são muito fechados. E o movimento espírita, realmente, ele é muito desconfiado das pessoas. Para oferecer uma tarefa, meu Deus. Sem dúvida nenhuma, existe espaço, trabalho para todos em todas as partes. Mas os que não são ainda trabalhadores espíritas reclamam que nós constituímos um grupo muito hermético e que temos muita dificuldade de admitir novas pessoas nos quadros de trabalhadores. É um defeito do movimento espírita, é um defeito. Nós temos essa particularidade, uma desconfiança muito grande das pessoas para que elas integrem as equipes de trabalho da casa espírita. Mas
É assim mesmo. No Acre, né, onde você está, Rio Branco, as coisas às vezes são mais fáceis, porque a cidade sendo menor, é mais fácil você conseguir. Mas existem cidades que são maiores, aonde a possibilidade de você chegar a ser um trabalhador é muito mais difícil. Você conseguir dar passe numa casa espírita, meu Deus, quantos anos você vai precisar para você conseguir estender a mão para beneficiar uma pessoa? Você fazer uma palestra, meu Deus! Então, há muita resistência no movimento, né? Quando a gente está dentro, não. Quando você está dentro, todo mundo quer puxar você para todo lado. Fulano vem para cá, fulano vem para lá. Você tem que furar essa bolha e conseguir ser visto como um trabalhador espírita. Aí pronto. Aí todo mundo vem, não, vem para minha casa, faz isso, faz aquilo, ajuda aqui, que você tem que ficar se segurando. Mas quem não rompeu essa parte dessa, dessa porta para ingressar para o lado de dentro, fica pela janela olhando as pessoas e com muita vontade de trabalhar, mas com poucos convites nesse sentido. É uma característica do movimento. Algumas casas são muito mais atentas a isso e fazem um trabalho de acolhimento e de integração das pessoas muito bom, mas isso não é a regra geral. A regra geral do nosso movimento é uma desconfiança e uma dificuldade em admitir novas pessoas dentro dos nossos quadros de trabalhadores. Muito bem, muito bem. Então, dentro dessa leitura que o Herculano Pires vai nos oferecer, ele vai depois nos comentar sobre o processo de desenvolvimento que o Espiritismo promove no cristianismo, e ele vai resgatar uma frase de Emmanuel linda, 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 linda. Acho que uma das frases mais bonitas de Emmanuel sobre a definição do Espiritismo é essa. Ele diz que o Espiritismo é a renascença do cristianismo. Eu achei essa imagem linda. Aqui a Margarete Cruz, de Campinas, diz o seguinte: estes que só frequenta, acredito que não se engajam por receio de assumir um compromisso que já entenderam ser de muita responsabilidade. Existe isso também, Marga, existe sim. Pessoas que não se apresentam para o trabalho porque sabem que haverá muita responsabilização e a pessoa prefere ficar apenas do lado de fora. Mas tem muita gente que quer trabalhar, mas a casa espírita não enxerga a pessoa, né? Nem de maldade. É que ela olha e diz, não, isso aí não está pronto ainda não. Não, isso aí não, isso não. E aí a gente faz tanta exigência que acaba não aproveitando as pessoas. Parece assim, isso não existe mais, mas na minha época existia aquelas moças que escolhiam muito o rapaz para casar. Não, esse tem a orelha grande. Não, esse tem o nariz muito comprido. Não, esse é feio. Não, esse é muito magro, esse é muito gordo. Ah, esse é muito pobre, esse é muito rico. Escolhia tanto que ficava sozinha. Então, às vezes, a gente quer escolher tanto a pessoa para trabalhar na casa espírita, procurando uma pessoa perfeita que não existe, e perdemos as oportunidades de enxergar as pessoas que podem produzir alguma coisa, né? Tem até um texto espírita, é um texto jocoso, né? Está no livro Entre Irmãos de Outras Terras, que conta a história de dois companheiros espíritas que disseram, olha, a gente tem que acabar com essa coisa de fazer muita resistência para novos trabalhadores. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar as pessoas que estão vindo na palestra e nós vamos pegar as pessoas e botar para dentro. Vamos aproveitar. Porque tem um pessoal ali que eu acho que já vem há bastante tempo, acho que a gente pode aproveitar. Aí eles disseram assim, olha, tem uma pessoa que vem na nossa casa espírita faz um tempo, a gente nunca conversou com ele. Mas tem anos que ele vem. Vamos convidá-lo para ser trabalhador. Aí vamos. Aí chegou na pessoa e disse assim, o senhor faz tempo que o senhor vem aqui no centro espírita, eu queria fazer algumas perguntas, e o outro só de longe olhando para ver se ele ia dar respostas boas, né? Se eu queria perguntar para você, o que é que o senhor acha, por tudo que o senhor assistiu aqui, da sua vida, de tudo, queria saber o que é que o senhor acha da morte.
o senhor acha que a morte realmente é o fim de tudo? Depois da morte não tem nada? E o cara respondeu: depois da morte? Meu amigo, depois da morte é que tudo começa. Tudo começa. Aí um olhou para o outro e fez aquele sinal. Não sei se dá para aproveitar. Aí disse: tudo começa como? Como assim? Como que assim, tudo começa? Não teve a morte? Não começa? Porque depois da morte é que vem o trabalho, a gente tem trabalho, o esforço, não é? Vai se seguir após a morte, é onde a gente vai realmente fazer uma grande luta de mudança e tal. E o outro começou a se empolgar, aí fazia sinal para o outro, maravilhoso. Disse: poxa, eu estou vendo que o senhor está com uma compreensão muito boa sobre a morte, da continuidade das coisas, do trabalho que tem que ser feito, de como isso tem o engajamento de nós. E se você acha que isso é uma coisa para ser feito sozinho, ou você acha que esse trabalho após a morte tem que ser um trabalho que precisa de colaboração? Não, é um trabalho. Após a morte, o trabalho é um trabalho de equipe, nós temos que trabalhar em equipe. Rapaz. Aí ele disse: com licença, aí falou: esse cara é o cara perfeito, vamos chamá-lo para trabalhar conosco. Aí sentou com ele e disse: nós nunca conversamos, não sei nada sobre o senhor, mas eu queria saber qual é a sua profissão. O senhor é o quê? Eu sou coveiro. Por isso que depois da morte que tudo começava, por isso que depois da morte vinha o trabalho, por isso que depois da morte tinha um trabalho de equipe. Ele era coveiro, coveiro. E aí, olha a frase de Emmanuel: o Espiritismo é a renascença do cristianismo. Olha o período do Renascimento. Por quê? Porque a arte estava morta e a Renascença ressurgiu. O Espiritismo não é o cristianismo redivivo? Então é a Renascença, aquele período lindo, 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 que veio e que renovou a história da arte. Assim também o Espiritismo vem e renova, restaura, dá vida para o cristianismo, num movimento muito bonito nesse sentido. E aí a gente vai entender que a chegada do Espiritismo nesse período do século XIX só foi possível porque foi quando a ciência já estava mais desenvolvida. Não tinha como o Espiritismo vir antes, porque a Revolução Francesa do século XVIII é quem quebra as resistências religiosas e permite com que a religião se desatrele da ciência, comece a pesquisar e o Espiritismo sobreviva. Se o Espiritismo tentasse vir antes da Revolução Francesa, todo mundo teria sido morto. Como foram, não é? Todos os que tentaram, de alguma forma, levantar a bandeira da espiritualidade no período anterior. Não dava certo. Então, depois da Revolução Francesa, cai o pano, a religião não tem mais a força que tinha antes e, consequentemente, ocorre um fenômeno de enfraquecimento do poder religioso. E aí a doutrina espírita consegue se estender por causa exatamente desse fenômeno. Então, era preciso que existisse isso para diminuir a força da religião e, ao mesmo tempo, a ciência se desenvolvesse para poder pesquisar. Porque se você fosse pesquisar o fenômeno espírita com uma ciência muito incipiente, você ficaria em dúvida se aquilo é real ou não. Então, foi necessário todo esse processo para que abrandasse o poder religioso, fortalecesse o poder filosófico, fortalecesse o poder científico e a mediunidade pudesse ser estudada de uma forma bastante natural. E o que Herculano Pires vai colocar no seu texto é que o Espiritismo traz a mediunidade para o local natural que ela sempre deveria ter ocupado, sem aquela coisa pomposa do quinto período, não é? Do quarto período, do período chamado oracular, aquele período de divinização de médium, nem do período civilizado, com aqueles excessos de cultos aos deuses locais, nem do período agrícola dos deuses ancestrais, dessa religiosidade voltada
para os aspectos familiar, mas sim a coisa de maneira natural, como ela sempre deveria ser, porque a mediunidade faz parte da vida. Então, essa releitura do sentido da mediunidade e o despir dela, desses paramentos, dessa coisa, e a religião ser tratada de uma maneira muito clara, muito franca, foi muito importante, porque vai se apresentar uma palavra que foi muito usada, né, que era o sobrenatural, e disse, não, o sobrenatural não existe. Por quê? Porque o sobrenatural é natural. Isso aqui é muito legal. Não, isso é sobrenatural. Não existe sobrenatural. Então você nega a espiritualidade? Não. Eu compreendo que aquilo que nós dizemos que é sobrenatural é, na verdade, a mais pura expressão da naturalidade. Nós é que, inabituados com as questões do espírito, queremos tratar o que é natural como se ele fosse sobrenatural. E o espiritismo vem tratar isso de uma maneira muito, muito simples, dando ao médium a condição natural que ele tem, que é de ser uma pessoa normal, como qualquer outro, sem aquela divinização que muitas vezes a nossa sociedade estabeleceu para os que tinham a condição de se comunicar com os espíritos. Então, assim, as comunicações sempre existiram ao longo da história, sempre elas aconteceram, mas no século XIX, com o final das perseguições, tudo pode ser estudado de maneira muito mais fácil. Por quê? Porque a mediunidade foi muito perseguida. Os processos horrorosos que aconteciam contra os chamados bruxos, que estão registrados nos anais da história religiosa do Ocidente, não é mentira. Foram milhares de pessoas que foram torturadas e mortas simplesmente por serem médiuns. Celas de conventos e de mosteiros que eram, na verdade, câmaras de mediunidade. Quantas histórias de mediunidade nós temos no período do cristianismo medieval? E depois, essas mesmas pessoas que tinham experiências mediúnicas eram mais tarde perseguidas e mortas por serem médiuns. Então, elas entravam no ambiente religioso, tinham experiências mediúnicas, os fatos eram registrados e depois esses mesmos fatos eram tratados como se eles fossem demoníacos, as pessoas eram perseguidas e mortas. Meu Deus! E quanto mais se queimava essas pessoas, mais acontecia de se perceber a verdadeira essência desses fenômenos, porque eles se multiplicavam cada vez mais dentro da nossa sociedade. Então, o Herculano Pires vai dizer que, a partir da Revolução Francesa, inicia-se uma chamada invasão organizada, porque quebrou-se a resistência, começa a chegar uma série de médiuns, uma série de reveladores com uma intensa mediunidade para quebrar o materialismo que existia. Então, o século XVIII já começa com a presença de personagens como Emanuel Swedenborg, que foi um grande médium do século XVIII, que tinha uma mediunidade incrível, era um cara super cabeça, conhecia de todas as ciências, e quando já adulto, a sua mediunidade apareceu de uma hora para outra, começou a ver espírito, a ver tudo, via tudo, entendia tudo, compreendia tudo, falava com os mortos como se fossem vivos. Ele era muito impressionante nesse sentido. Sua mediunidade era uma coisa fantástica. E ele vai ser um grande precursor das ideias espíritas, que depois vão encontrar outros fenômenos, como as Irmãs Fox, de 1848, já no século XIX, com a presença dessas manifestações que foram muito curiosas e que são bem conhecidas de todos nós e que teria se dado em momentos em que a humanidade tanto precisava para combater o materialismo. E o Paulo Witter está lembrando aqui, os Espíritos do Senhor, qual estrelas cadentes, espalham-se por toda a terra. Sim, porque quando chegou o momento em que o Espiritismo se tornou
um movimento necessário para combater o ateísmo, que vigia naquele período, na primeira metade do século XIX, foi grande a quantidade de médiuns que apareceram com vários poderes interessantes, né? Então, as irmãs Foxes, elas são muito conhecidas, eu nem vou perder tempo falando delas, mas vou falar de um outro personagem que é menos conhecido no movimento espírita, Jonathan Kunz. Ele era um fazendeiro americano, vivia no interior dos Estados Unidos, e ele era muito médium. E aí, em 1852, ele cria um negócio na sua fazenda muito interessante. Ele faz uma sala, cria uma câmara, aonde ele entrava nessa câmara e fenômenos mediúnicos aconteciam lá. Qual eram os fenômenos que aconteciam? Voz direta, Paulo, voz direta. Esse Jonathan entrava nesse lugar, se concentrava, os espíritos vinham e falavam no ambiente. E tinha uma corneta que eles usavam para falar, assim, tipo um amplificador de som. Os espíritos falavam ali e o som deles ampliava de potência. É uma coisa impressionante. Isso é 1852 que esse cara realiza essas experiências, né? Então, é o Arthur Conan Doyle, no livro A História do Espiritualismo, que algumas traduções colocam a história do espiritismo, mas o texto original é do espiritualismo, porque ele não trata só do espiritismo, mas ele trata da onda de espiritualidade que aconteceu no século XIX. É ele que chama de invasão organizada que aconteceu. Então, nós temos, além do episódio da mediunidade de Swedenborg, nós temos também um fenômeno muito curioso que aconteceu na Califórnia a partir de 1837, que é o movimento dos Shakers. Shake é sacudir, né? Milkshake, leite batido. Os Shakers se sacudiam. Então, foi um movimento religioso que aconteceu em algumas igrejas já constituídas, em que as pessoas entravam em transe durante os cultos. E aí, meu amigo, quem assistiu já um culto pentecostal sabe o que eu estou falando. As pessoas entravam em transe e começavam a se sacudir, caiu no chão, se bater, e dando passividade. Ninguém sabia direito o que era aquele negócio, mas era o início do pentecostalismo, né? Nesse momento. E as pessoas faziam movimentos corporais, se sacudiam, se batiam, entravam em transe, caíam no chão, faziam vários fenômenos, não é? Que foram interpretados pelos espíritas como sendo fenômenos mediúnicos. Os sheiks não gostam de dizer que o fenômeno era mediúnico, eles dizem que era um fenômeno do Espírito Santo, que é a maneira que eles têm de interpretar. Eles eram protestantes e apresentavam essas manifestações, às vezes ruidosas, de mediunidade, e que promovia esse processo. Não conhecia quem, Paulo? O Jonathan Kunz, com a câmara mediúnica dele? Ou os shakers que se sacudiam, que se debatiam? Esses todos são da primeira metade do século XVIII, né? O Jonathan é de 1852, um pouquinho depois, né? Mas os shakers são de 1837. Então, são fenômenos dessa invasão organizada que aconteceria. Um grande nome também desse mesmo período que a gente tem é Andrew Jackson Davis. Andrew Jackson Davis é americano, e nasceu em 1826, e ele era um cara impressionante. Ele tinha uma vidência absurda, ele olhava para a pessoa e via a máquina por dentro funcionando, e dizia, está curando o coração. Ele não entendia nada, ele era analfabeto, não entendia nada de nada, mas ele enxergava tudo. Então, ele tem até um livro que ele dita, eu disse dita, por quê? Porque como ele tinha dificuldade com a escrita, ele não poderia escrever, em que ele relata a mulher desencarnando, olha, chegou um espírito, aconteceu isso, agora ela está assim, então ele vai descrevendo todo
o fenômeno desencarnatório, uma coisa bem assemelhada ao que acontece no livro Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz faz 5 relatos nesse sentido. Esse rapaz, o Andrew Jackson Davis, foi muito usado em circo, em tudo, porque ele era muito pobre. Depois é que ele vai se desembaraçando disso, até estuda, sabe? Depois aprende a ler, tem uma vida até um pouco mais confortável, mas ele, a sua primeira parte na roça, ele era bem usado pelos espertalhões. E ele, já alfabetizado, ele tem alfabetização tardia, né? Mas ele, com 20 e poucos anos, já tinha se alfabetizado. E ele já alfabetizado, na sua agenda, ele escreve nela um texto que, num determinado dia, ele acordou com um espírito falando com ele. O espírito diz: irmão, um bom trabalho foi começado. Olha que surgiu uma prova viva, ou uma demonstração viva. Então, esse texto ele anota na agenda dele. Ele diz: olha, hoje aconteceu alguma coisa no mundo, porque mandaram esse aviso e eu anotei. Era dia 31 de março de 1848, o dia em que começam as manifestações das Irmãs Foxes. E aí, esses fenômenos, eles se multiplicam no mundo nessa década. A década de 1848 a 1858, aí Kardec já estava por dentro, publicando o Livro dos Espíritos, é uma época de intensa atividade mediúnica em vários lugares do mundo, e ninguém sabia o que fazer, porque pipocava fenômeno mediúnico para todo lado. Era o período das mesas girantes, é o período de Andrew Jackson Davis, é o período em que os Shakers estavam ainda mais presentes nesse processo. Eles começam em 1837, mas eles continuavam existindo. Então, havia manifestações mediúnicas em vários lugares, e tudo isso levava a uma sensação de que, meu Deus, o mundo está passando por uma grande revolução. Sim, era a chamada invasão organizada que acontecia nesse período, promovendo toda uma grande transformação na nossa história. Nós não teríamos mais a mesma realidade de antes, porque o mundo não teria mais o desconhecimento das coisas espirituais. A segunda metade do século XIX seria marcada por fenômenos de materialização, Eusápia Paladino, também Daniel Douglas Home, que fazia coisas incríveis de mediunidade, eram os grandes investigados desse período, fazendo com que materializações impressionantes acontecessem. É o período em que aparece Florence Cook, na Inglaterra, fazendo as materializações de Kate King. Médios de materialização, embora não sejam tão comuns, naquele período ficou um pouco mais comum, e aí você vai ter vários cientistas estudando através de vários médiuns, chegando a conclusões muito interessantes sobre o processo da mediunidade, transformando a história da humanidade para todo sempre, inaugurando assim uma nova fase para a história da humanidade. Minhas considerações finais são só no sentido de a gente não temer, que a gente não tema, porque a nossa civilização ela não está à deriva. Nós caminhamos com uma sociedade cheia de espíritos imperfeitos, e como nós somos imperfeitos, nós cometemos muitos equívocos, mas o governador planetário está atento a tudo, permitindo com que haja o melhor aproveitamento possível das nossas experiências. Se aquilo que vivemos hoje não se concretizar como sendo a grande mudança, outras revelações virão. Porque a verdade nunca morre, nunca morrerá, porque existe uma equipe que toma conta de todas as coisas. A Idade Média foi um período muito difícil, em que se poderia acreditar que o mundo acabaria, o cristianismo seria destruído. Mas aí está o cristianismo, renascido através das várias reflexões modernas que se faz sobre ele, cada vez mais pujante no sentido do entendimento verdadeiro das palavras
de Jesus. Então, que a gente não tema o que vivemos hoje e nunca esqueçamos que somos espíritos imortais e que nada pode nos destruir.